também aí do nosso desafio, da nossa rede hoje. Amém, amém. Quantos estão felizes com o Senhor Jesus? Amém? E tem ninguém feliz, ó. Vou perguntar de novo. Vamos lá. Quantos estão felizes com o Senhor Jesus Cristo? Diga amém. É. Vamos ver se até o final, né? Se o povo se anima. Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Olha, eu vou ser sincera com vocês. Nossa, a luz está um pouquinho aqui no meu olho. Falar de dinheiro é algo que eu gosto muito, sabe? Quem já fez aqui o curso de casais comigo, sabe como eu gosto de falar disso. É um desafio para mim, né, para mim e para o Davi, porque a gente vai tentar passar para vocês um pouquinho tanto do que diz a palavra, né, como também é algo que a gente vive e a gente consegue comprovar que é real, que não é algo assim que as pessoas dizem, façam, nunca fiz e não sei se dá certo. Então, assim, o que vai ser dito aqui hoje, se vocês aplicarem, vocês vão conseguir ter vitória na vida financeira. Amém? Então, assim, eu queria primeiro pedir para que vocês abrissem o coração, porque falar de dinheiro é algo complicado, né? Quando fala em dinheiro, as pessoas já se fecham de uma forma impressionante. Então, assim, abram o coração, deixa Deus, deixa o Espírito Santo ministrar os corações de vocês. Amém? Amém. Rafa, se quiser colocar o slide, pode ir. Para começar, a gente vai dividir a ministração em 3 etapas, tá bom? A primeira vai falar sobre o dever do marido. Então, a gente vai falar com relação a finanças. Qual é o dever do marido? Depois, a gente vai falar sobre o dever da esposa. E o terceiro eu vou deixar para falar mais para frente, tá bom? Mas são 3 tópicos. Então, a gente vai começar agora falando sobre o dever do marido. Amém, amém. Então, muitas das vezes a gente tem dúvidas, né, em relação aos deveres, né, tanto do marido quanto da esposa. E isso é interessante quando a gente começa a analisar a palavra do Senhor e falar e refletir sobre isso, né? E interessante porque a gente começa a enxergar, né, algumas formas e atributos que são dados ao marido e outras à esposa. E quando a gente começa a analisar isso e quando há inversão de papéis, nada dá certo. Então, assim, aqui a ideia é que a gente inicialmente possa mostrar para vocês, falando da finança, tá? A gente sabe que o dever do marido, né, segundo a palavra de Deus, é amar, respeitar sua esposa, né? Assim como Jesus amou a igreja, a gente sabe disso. Só que nesse momento a gente está falando a respeito das finanças e o que a gente vai falar a respeito do marido é baseado em Efésios 5, versos 28 ao 30, diz assim. Se quiser, por favor, colocarem, Efésios 5, versos 28 ao 30. E diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Que ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida. Como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Amém? Quando a gente revela, né, a palavra de Deus revela esse versículo, ele tem uma parte aqui que eu dei uma ênfase, que é justamente, antes a alimenta e cuida dela, exatamente uma visão que nos traz, e realmente é para que possamos refletir a respeito que o marido, ele é o provedor. É ele que é o papel do marido, realmente trazer os recursos para dentro do lar. E muitas das vezes, né, temos visto maridos que não cumprem isso no dia a dia. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes o marido e a esposa trabalham, e aí o marido fala assim, ó, isso daqui é minha finança, então eu vou vivenciar isso aqui. A gente vai tratar um pouco mais ali na frente. Mas, muitas das vezes, o marido ele entende que
o dever não é dele. Ele fala assim, é meio a meio, então assim, a metade das dívidas é minha e metade das dívidas é dela, e falando de dívidas do lar. E muitas das vezes não é, as pessoas pensam dessa forma, porém não é dessa forma. A palavra de Deus diz claramente, quem é o provedor do lar é o homem, é o dever do homem. Amém? Já o dever da mulher é gastar, né? Mas, calma, as mulheres. Pode voltar para o slide, Rafa. Então, vamos lá, o homem traz e a gente gasta, né? Brincadeiras à parte, mas é verdade, tá? Então, assim, o papel do homem é trazer, e o papel da mulher é administrar. A mulher, ela é auxiliadora. Então, ela tem que estar ali para ajudar. O marido não pode trazer e ele mesmo administrar, porque Deus não deu essa capacidade para o marido, gente. Amém? O homem, ele é diferente. A mulher, ela tem a habilidade, quando ela é sábia, porque a gente vai falar sobre isso, tá? Ela tem a habilidade de multiplicar aquele dinheiro. E ela consegue fazer coisas que você olha e fala assim, só mulher faz. Porque o homem, muitas vezes, ele só pega e vai, acabou o dinheiro, e agora? Né? Então, assim, o papel do homem, sendo curto e grosso, o papel do homem é trazer o dinheiro, a provisão. Ó, abra o coração, deixa Deus falar aí, amém? Fala, Deus. Então, o papel do homem principal é trazer, amém? Ele tem que trabalhar, ele tem que prover. O papel da mulher qual é? Administrar. Só que hoje nós sabemos que o mundo evoluiu, que tem mulheres que ajudam, que trabalham, né, que também ajudam na provisão do seu lar. E não está errado, tá? Mas nós temos, como o Davi falou, a gente tem que tomar muito cuidado com a inversão de papéis. Então, nós, mulheres, nós temos que buscar em Deus a sabedoria para administrar as finanças em casa. E os homens têm que buscar em Deus a força para trazer a provisão para o lar. Amém? Um ponto interessante aqui, só frisando o que a Marina tem falado, e se você, mulher, que não administra tão bem, às vezes a mulher tem, algumas mulheres têm a fama, gasta mais, e se você, de fato, se encaixa nesse papel, procure realmente uma aula, alguma coisa que possa te ajudar a, de fato, cumprir seu papel, hein? Porque o homem vai te cobrar. E aí eu vou dizer para vocês aonde está isso na palavra do Senhor, tá bom? Lá em Provérbios 31, no versículo 26 e 27. Ele fala assim, Provérbios é aquela passagem muito famosa, todo mundo sabe, sobre a mulher virtuosa, mas eu não quis trazer o versículo todo, porque ele é muito grande, ele é lindo, maravilhoso, mas eu vou trazer só o versículo que importa aqui para a gente. Então fala, fala com sabedoria e ensina com amor. Quem fala com sabedoria e ensina com amor? A mulher. Ele está falando da mulher sábia, né? Cuida dos negócios da sua casa e não dar lugar à preguiça. Então, quem cuida dos negócios da casa é a esposa. Então, esse é um papel da esposa. Amém? Concordam comigo, sim ou não? E não dá lugar à preguiça. Então, mas vocês aí estão muito fracas. Essas mulheres aí não... Agora, tem uma coisa que eu amo, é a passagem de uma só carne. Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente casa, a Bíblia diz que a gente se transforma em uma só carne. Verdade ou não? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Me perdoe se magoar aí. Mas você divide o seu corpo, sim ou não? Você divide a sua casa, sim ou não? Você divide o banheiro, sim ou não? Você divide a sua cama. Você divide a sua vida. Você está dividindo a sua vida com essa pessoa que está do seu lado. Por que você não pode dividir o seu dinheiro? Por quê? Por que o dinheiro é mais importante do que a sua vida, do que o seu corpo, do que a sua casa, do que a sua juventude? Por quê? Que eu não consigo entender.
Gente, é verdade ou não é? Quando eu parei para pensar, eu falei, Senhor amado, é verdade. A gente divide tudo. Mas quando fala em dinheiro, é o seu dinheiro, é o meu dinheiro. Opa, pera lá. Eu divido tudo, mas o dinheiro não. Isso é importante lembrar que a gente está quebrando os nossos votos, né, no matrimônio, né? Porque quando a gente casa, a gente fala que é na pobreza e na... Então, se a gente está falando que a gente vai dividir a saúde, a doença, a alegria ou a tristeza na pobreza e na riqueza, então é justamente isso que a Marina está falando. É porque realmente a gente deixa de fato de viver um voto que a gente fez no matrimônio, de fato no altar do Senhor. E aí a pergunta que eu deixo para todos essa noite é: será que você tem cumprido de fato, né, todos os, digamos assim, todos os votos, todas aquelas promessas que você fez à sua esposa ou ao seu esposo no altar? Então, quando a gente fala em uma só carne, significa misturar a vida. E isso inclui os bens. Isso inclui o dinheiro. Então, gente, a partir do momento que a gente disse sim para aquela pessoa ali no altar, a partir desse momento, não pode. Olha aí para o seu cônjuge. Olha aí e fala, não pode existir mais meu salário e seu salário. A partir de hoje, você vai falar para o seu cônjuge, é meu salário, seu salário e nosso salário. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor, em nome de Jesus. A partir de hoje, não existe mais minhas contas e suas contas. Existem as nossas contas. Amém? Aplauda o Senhor. Glória a Deus. A partir de hoje, não existe mais os meus bens e os seus bens. Existem os nossos bens. Amém? Eu vou contar um testemunho rapidinho para vocês. Eu tenho uma conhecida que ela é casada. Eles decidiram casar em comunhão, separação total de bens. Sabe o que acontece? Na casa dela tem 2 sofás, tem 2 geladeiras, tem 2 televisões. Por quê? Porque separação total, o que é meu, o que é seu. Então, assim, ela compra o sofá dela, o marido compra o sofá dele. Por quê? Porque se um dia separar, ela tem coisa e ele tem coisa. Não tem como, porque fui eu que comprei, então é meu, você comprou, é seu. Isso é casamento, gente? Pode até ser, mas não dentro dos princípios bíblicos. Amém? Então, a partir de hoje, vamos repreender esse espírito nas nossas vidas. Porque o que é meu é nosso, o que é dele é nosso. E é esse o entendimento que Deus quer trazer para a vida de vocês hoje. Vocês se tornaram uma só carne, inclusive nas finanças. Amém? Um testemunho engraçado também a respeito disso que a Marina está falando. Assim, quando a gente casou, eu não tinha, né? Eu só tinha uma bicicleta, né? A Marina tinha um carro. E e toda vez quando a gente ia andar no carro, eu tinha o costume de falar assim, seu carro. E ela falou, não, esse é nosso carro. Só que, né, digamos assim, a gente tinha, né, querendo ou não, foi uma coisa conquistada quando ela ainda era solteira. E ela, depois a gente vai falar sobre isso, mas a gente entrou numa dívida para trocar de carro, para que o carro pudesse falar assim, é nosso carro. Porque para ela, aquilo ali só seria quebrado a partir do momento que a gente tivesse comprado um carro juntos. Ou seja, tudo que vocês têm juntos hoje, que vocês construíram, é de vocês. Não pense que, porque eu trabalhei mais do que ela, ou porque eu trabalhei mais do que ele. Não pense dessa forma. Pense que ela ficou em casa trabalhando, cuidando dos filhos, ela teve trabalho árduo, e você ficou trabalhando fora de casa, mas ela também teve o sacrifício dela. Quantas vezes ela ficou aguardando você, homem, em casa, esperando você chegar tarde porque estava fazendo hora extra, ou vice-versa, a mulher estudando, né, e o homem ficou com as crianças em casa. Então, ambos têm que entender e compreender que tudo é dos dois. E isso é um princípio, de fato, eterno. A palavra de Deus, né, ela deixa muito clara que os dois é só uma carne, uma só carne. E não é em qualquer aspecto, não é só no aspecto, digamos assim, espiritual ou no sexual, não, é em todos os aspectos. Amém? A gente já falou aqui outras vezes sobre isso. Então, assim, quando você
começa a pensar dessa forma quando por exemplo, conquista uma faculdade. Você vai se alegrar junto, porque você vai falar, opa, eu conquistei, a faculdade é dos dois. Quando um recebe uma promoção no trabalho, você vai falar assim, uhul, tem mais dinheiro em casa, trabalha mais que eu quero mesmo. Você começa a ver que a conquista é dos dois. Você não começa a olhar e falar assim, ele está ganhando mais, eu acho que eu tenho que me esforçar mais para ganhar mais do que ele. Porque senão daqui a pouco ele começa a comprar um carro melhor, daqui a pouco ele começa a vestir roupa melhor, daqui a pouco ele começa a frequentar lugares melhores. E eu? Onde eu fico? Porque se você parar para pensar, se você for dividir as contas, né? Um ganha 2.000, o outro ganha 1.000. Aí vocês pegam as contas de casa e dividem, né? Ah, você vai pagar tanto, você vai pagar tanto. Quem ganha mais, vai sobrar mais. Sim ou não? A não ser que você faça um cálculozinho muito bem feitinho para falar proporcionalmente em cima de cada salário, você paga tanto, eu pago tanto. Mas se você não fizer isso, um dos dois vai ganhar, vai sobrar um pouco mais de dinheiro. E aí o que sobra um pouco mais vai fazer o quê? O que ele bem quiser com o dinheiro dele. E aí, muitas vezes, o que sobrou menos ainda tem que suprir outras necessidades dentro de casa que não foi contabilizado. Aí um acaba investindo muito mais em si do que o outro. E quando você pensa em união, em família, em nosso, vai ter determinado momento da sua vida que você vai ter que investir um pouquinho mais no marido, vai ter determinado momento que você vai ter que investir um pouquinho mais na esposa, vai ter determinado momento que você vai ter que investir um pouquinho mais nos filhos, vai ter determinado momento que você vai ter que investir um pouquinho mais na casa, e aí você consegue equilibrar. E aí a gente vai aprender um princípio sensacional, que é o princípio do sacrifício. Porque eu penso, gente, isso é um pensamento meu, não achei na Bíblia, mas eu penso que a maior dificuldade que as pessoas têm em dividir finanças é não abrir mão de algo que ela quer. Porque quando você divide o dinheiro, e às vezes você quer comprar aquele tênis que custa tanto, você primeiro tem que ver se o dinheiro do mês vai dar ou não para você comprar aquele tênis. E aí você vai ter que talvez programar, esperar 1 mês, 2 meses, você vai ter que conversar com o cônjuge e falar assim, aí, esse mês dá para você, para eu comprar aquele tênis? E aí vocês vão ter que entrar em comum acordo e falar, dá. Não, não dá, vai ter que esperar mais um pouco. Quando você tem o seu dinheiro, o que você faz? Ah, é meu, eu vou lá, eu compro, eu parcelo. Aí daqui a pouco o que acontece? Você está endividado. Né? Então, o maior princípio que a gente aprende com isso é o princípio do sacrifício. Mas sacrifício pelo quê? Pela sua família, pelo seu casamento. Amém? Alguém está conseguindo acompanhar o que eu estou querendo passar para vocês? Amém? E esse amém está desanimado, hein? Dá para ser um amém mais forte, hein? Todo mundo está compreendendo o que a gente está passando? Amém? Glória a Deus. Então, ali, ó, a gente colocou aquele slide. O que a gente quer representar ali? Quando o homem tem o dele, ele tem uma quantia razoável. Quando a mulher tem o dela, ela tem uma quantia razoável. Quando eles estão juntos, olha o tanto que aquele valor multiplicou. Quando a gente está junto, a gente consegue conquistar muito, mas é muito além do que se a gente for sozinho. Amém? Só a respeito do... Eu gosto de testemunhar, né, gente? Quando eu casei com a Marina, a gente tinha uma vida financeira, tipo assim, realmente bem dificultosa. Ela começando, né, ela era empresária, mas estava tendo uma crise, né, a época ali de 2015, né, todo mundo estava passando por uma crise financeira muito forte. E eu decidi arriscar, sair para um estágio na área que eu estava fazendo uma graduação. E ela decidiu falar assim, vai, faz o estágio, né? E aí Deus foi abençoando, Deus abriu as portas, eu fiz o estágio, fui contratado logo em seguida. Graças a Deus deu tudo certo. Porém, o orgulho, né, falou assim, agora eu consigo um emprego na minha área
Ganhava nada, gente, ganhava pouco, mas me achava pensando que eu conseguia, né, lidar com as finanças sozinhos. E, assim, sozinhos no sentido, né, ela lidava com as finanças dela e eu com a minha, e ela falou assim, quando a gente casou, olha, a gente tem certas dívidas e vamos dividir, você paga X dívidas e eu pago Y. Beleza? Beleza. Só que meu pensamento era, cara, eu ganho dinheiro, eu vou curtir, tipo assim, vou continuar com a minha vida de solteiro, meu pensamento, né? E muitas das vezes a gente tem esse problema, nós homens, porque a partir do momento que a gente adquire independência, a gente pensa que quando casa, aquilo ali vai continuar. E sendo bem sincero, não continua. Você tem que entender que tem um compartilhamento. E assim eu continuei fazendo na minha vida como bem eu entendia financeiramente. Porém, quando eu fui ver, já estava um rombo na minha conta. Porque o que eu fazia? Eu utilizava o cartão de crédito, consumia o cartão de crédito. Quando o salário entrava, já vinha o cartão de crédito, consumia todo o salário, e aí começava a comer do cheque especial. E aí a gente passou por um bom tempo, assim, mais de anos, porque a Marina engravidou do Samuel, um ano e uns 3 meses após o casamento. E assim, ela falou, a gente precisa se preparar porque o menino está vindo. E eu preciso que você lhe dê conta do enxoval, das coisas, e a gente divide indo, claro. E assim, a Marina, durante esse período, ela começou, como ela não estava indo muito bem na empresa, ela falou assim, eu preciso arranjar dinheiro, preciso ganhar mais, porque esse negócio aqui não está dando certo, mesmo que seja de forma temporária. Aí ela pegou, arrochada lá, ela pegou e falou assim, eu vou abrir uma tapiocaria na rua. Ela começou a vender tapioca na rua. Só que eu falava assim, meu Deus, eu estou dentro da minha área, para que eu vou fazer isso? Enfim, no início eu fiquei muito chateado. Eu fiquei bem chateado com ela, por ela estar tomando aquela atitude, mas eu não estava tendo uma visão, de fato, em conjunto. Eu pensava em mim. E então ela abriu a parte da tapioca, e aí ela logo vinha essa gravidez, aí quando chegou esse momento que, como eu falei para vocês, ela falou assim, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí eu tocava, tinha uns equipamentos, tinha bicicleta e tal. Ele já estava quebrado, não tinha mais só que ainda não falava nada para ela, né? E aí chegou o momento que, cara, eu comecei a vender minhas coisas. Ela começou a falar assim, só pode ter outra, porque ele só tem que pagar essas contas. E ele não tem mais nada o que fazer com dinheiro. E aí eu falava assim, ó, não dá, não dá. E aí ela falou assim, de duas uma, né? Ele está tendo outra família ou ele está juntando dinheiro. Só que era nem um nem outro. Só que quando a gente para, né, para refletir, e aí eu parei para refletir, falei, meu Deus, e agora? Aí eu comecei a vender equipamento, beleza, até que teve um dia que a gente arrumou o quarto dos meninos, e aí a gente tinha que partir de fato para a roupinha, essas coisas. E eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu falei, cara, não tem jeito. Aí chegou um dia, e aí a gente estava na cama, eu lembro como se fosse ontem, e eu cheguei e falei assim, ó, Marina, é o seguinte, tem uma situação que eu tenho que te contar, sei que você vai ficar chateado e tal, porém, tá aqui. Aí eu expus para ela, né, toda a situação que nós estávamos vivendo. A minha situação, né? Nós não, né? Porque nessa hora é nós, né? Porque quando a gente tem, infelizmente, os casais têm essa mania de realmente que quando está passando por uma dificuldade, me dá o dinheiro, empresta dinheiro. Muitas das vezes nem devolve, né? Mas só nessa hora é nosso dinheiro. E infelizmente eu fui um desses, né? Eu entrei para essa estatística nesse momento. E aí ela falou assim, não, beleza, vamos fazer o seguinte, vamos dar um jeito. Cara, e aí eu falei assim, meu Deus, que mulher louca, né? A gente está passando por dificuldade, vamos dar um jeito. Não, vamos cortar os gastos, vamos ver o que a gente consegue fazer. Cara, foi uns 4, 5 meses de arroxo, mas logo depois eu comecei a ver resultados. E a gente conseguiu quitar as dívidas, e aí a gente, de fato, começou a trabalhar, né, com as nossas finanças, e a gente entendeu realmente o segredo de trabalhar na vida financeira, as dois, de fato, né, realmente cada um exercendo o seu papel, e a gente começou a realmente entender os princípios da palavra. Naquela época, era a dívida dele, tá? Foi ele que fez. Ele realmente estava endividado. E ele começou a vender bicicleta, e eu falei, meu Deus, cadê o dinheiro desse rapaz? Porque ele ganha tanto, ele paga tanto, e o resto? O que ele está fazendo com isso? E eu achei mesmo que ele estava com a conta, um monte de dinheiro lá. E quando eu fui ver, ele estava com dívida.
E aí, naquele momento, a gente entendeu o que era. E aí, a dívida se tornou nossa, a gente resolveu, e hoje, quando tem uma dívida, a dívida é nossa. Hoje, a dívida não é minha, a dívida não é dele. Quando existe dívida, é nossa. Mas quando existe ganho, é nosso também. E é legal porque quando a Marina fala que isso é nossa, é verdade. Teve uma vez que eu levei 7 multas quando a gente estava mudando para o Valparaíso, sequenciais no mesmo dia, dias consecutivos. O pardal ali, né, tava desabilitado e depois reabilitaram e eu nem observei. Até que um dia ela falou, amor, acho que habilitaram. A gente estava mudando. E aí, até hoje eu lembro de uma frase que ela falou bem assim, ó, tá vendo essas 7 multas? Então, essas 7 multas são dívidas. Você cometeu. Mas ela recai sobre a nossa família. Essas dívidas, elas vão recair sobre as nossas finanças. Às vezes é um passeio que a gente vai deixar de fazer, uma viagem que a gente vai deixar de fazer com os nossos filhos. Talvez é um investimento que a gente poderia estar fazendo na roupa, num curso, que seja. Mas, de fato, se tornou nossas dívidas. Amém? Amém. Então, eu tinha falado que o primeiro era o dever do marido, o segundo, o dever da esposa, e o terceiro é o planejamento familiar. E isso é que hoje é o maior desafio do casal, é fazer planejamento. A gente não sabe nem quanto ganha e muito mal sabe quanto gasta. A gente só sabe que tem a dívida, né? Muitas vezes a gente nem senta para falar, opa, eu ganho quanto mesmo? Eu nem sei. Quer ver um exemplo que eu gosto muito? É a pessoa que ganha, por exemplo, R$5.000. Aí ela fala assim, eu ganho 5.000, então eu posso gastar 5.000. Verdade? Quem ganha 5.000 pode gastar 5.000? Mas no subconsciente dela, ela ganha 5.000. Quando ela vai ver o contra-cheque, deve cair lá para uns 4.300, mais ou menos. Né? Aí, o que acontece? Ela está no subconsciente. Se você perguntar para a pessoa assim, quanto você ganha? Ela automaticamente responde, 5.000. Porque no subconsciente dela, lá na carteira dela assinada, está 5.000. E aí ela começa a gastar pensando que ela ganha 5.000. Mas, na verdade, ela não ganha. Ela ganha muito menos do que isso. Quem é PJ, quem é autônomo, tem que pagar imposto. Aí a pessoa vende hoje, pega o dinheiro, não calcula a reposição do material, não calcula imposto. Aí ela fala assim, recebi aqui R$500. Ela pega os R$500 e gasta. Só que amanhã ela tem que pagar um imposto sobre os R$500. E aí? Né? Ela tem que fazer outras coisas, ela tem que repor o material. E aí? R$500 não é o seu dinheiro. Você tem que fazer o cálculo. Quanto que eu vou precisar repor o material? Quanto que eu vou precisar de imposto? R$100 aqui. Então, eu tenho 400, eu não tenho 500. E aí, o maior problema de endividamento é porque as pessoas não analisam dessa forma. Então, o planejamento, ele é essencial. E aí, em Lucas 14, do versículo 28 ao 30, fala assim, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas, para ver se tem com que acabar, para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então, quantas vezes nós pensamos, porque nós não planejamos, nós pensamos, nós queremos, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero viajar, eu quero ter filhos, eu quero fazer uma faculdade, eu quero ir para a Missão Nordeste, eu quero participar do congresso tal, eu quero isso, mas não se planejam. Aí chega na hora, o que acontece? Dívida. Então, aqui, Jesus está falando que a pessoa quer construir e ela não parou para planejar. Ela não chegou e falou assim, opa, peraí, deixa eu ver aqui quanto eu vou gastar, quanto eu ganho, quanto tempo eu vou levar para construir, se eu vou ter como terminar. Então, esse é um ensinamento para nós hoje. Amém? Olha, muitas e muitas discussões no casamento, desentendimentos e até divórcio têm origem na finança. O IBGE
ele lançou uma pesquisa que fala que 57% dos divórcios são motivados pelas finanças, pela parte financeira. Gente, é muita coisa. É mais da metade. A gente pensa, às vezes, que é adultério, que é isso, que é aquilo. É também. Mas a parte financeira, ela pesa muito. É ou não é? Então, a gente tem que, como nós temos como filhos de Deus, abrir a nossa mente e aprender com o que a palavra nos diz. Nós somos uma só carne, é uma só finança. Não existe meu, não existe seu, é nosso. Coloque isso no entendimento de vocês essa noite. Amém? Amém. E sobre essa parte de planejamento que a Marina tem falado, é tão interessante. Como eu falei, né? Eu gosto de falar muito sobre testemunho que a gente já teve de experiência. A gente ainda é novo, mas já teve algumas experiências em relação à parte financeira. O que a gente fala quando a gente está falando de planejamento? Não é uma coisa assim, e aí, vamos para o clube agora? Vamos, tchau. Não é isso. Que a gente está falando é um planejamento a médio e longo prazo. Nesse sentido, vou dar um exemplo que a gente teve. Quando a gente fez essa troca de carro, a gente fez sem planejar. Sem contar, né, com as dívidas, sem contar com as condições financeiras. E teve outro momento que a gente fala que teve dois momentos na nossa vida que foi crucial financeiramente falando. Quem já foi para Caldas já viu aquele pessoal que fica te abordando, né? E aí a gente, uma dessas lá, eu estava com meu cunhado e minha irmã, e eles falaram assim, bora. Lá a gente foi para o de Roma, e aí o pessoal, não, vamos aqui, vocês vão ganhar um jantar. E a gente foi, né? Vamos lá, vamos ganhar um jantar, né? Só falou, não, vamos fechar nada. Tá bom? Beleza. Quando chegou lá, o pessoal vendeu aquele mundo, né? Você vai pagar X valores e tal. E aí a gente falava, não vai dar certo. Aí eles falaram bem assim, a gente vai dar para vocês 7 dias de hospedagem na Disney. Nossa, aí todo mundo, né? Vamos para a Disney, né? A Bia, só tinha a Bia na época, brilhou os olhos, não, vamos, fecha, mãe. E aí a gente falou assim, não, vamos fechar. E meu cunhado, não, vamos dividir. Resumindo, a gente não tinha planejado aquilo. A gente não tinha entendido quão dificultoso era, por exemplo, uma viagem para o exterior, que você tem que planejar. Porque a hospedagem, infelizmente, é o de menos. Sendo bem sincero, no sentido que a gente está falando do exterior. O que é caro é a passagem, tirar visto. Tem toda uma série, né? E o que você vai gastar, porque você ir para lá, você vai ter que pagar parques que são super caros. Mas nós não tínhamos esse planejamento. A gente fez uma coisa de última hora e falou, vamos fechar. Quando deu 8 meses, eu e a Marina e meu cunhado, minha irmã, estávamos desesperados, por favor. E a gente tinha que esperar até o 12º mês para acabar o período de carência. O que eu quero trazer esse exemplo para vocês? Foi alguns fracassos que a gente teve na nossa vida porque a gente não planejou. Ou seja, o planejamento é primordial. Porque se vocês não conversam, não se alinham e não entendem as expectativas, realmente, desculpa, mas vocês vão se frustrar. E realmente é isso mesmo. Agir por impulso não vai fazer com que a gente tenha bons frutos. E o planejamento, ele tem algumas etapas. O primeiro é você saber quanto que vocês recebem. Qual é o valor real? E aí, quando eu falo isso, é receita líquida. Quanto você recebe? Você tem que saber. Quanto a sua esposa recebe? Você tem que saber. Então, o primeiro ponto para você poder fazer um bom planejamento, porque não tem como você fazer um planejamento se você não sabe quanto que você ganha. Primeira coisa é fazer a soma dos valores líquidos e não dos valores brutos. Amém? Então, quem é CLT é o valor líquido, com abatimento do imposto de renda, do INSS, do FGTS. É quanto que você recebe líquido. Quem é PJ, os impostos, reposição de material, quanto que você recebe líquido. PJ, tem pessoas que recebem Prolabore. Então, faça o cálculo em cima do seu Prolabore, não é rendimento da empresa. Tem que saber separar, senão também o planejamento vai ficar totalmente errado. A segunda coisa são as despesas. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, somar as receitas. Tem que saber que um outro ganha. Depois, somar as despesas. Vocês vão colocar na ponta do lápis quanto que vocês gastam de aluguel ou prestação de casa,
quanto que é de água e luz, internet, escola dos filhos, plano de saúde, compra mensal e etc. Vocês não é para pegar e falar assim, olha, essa conta você paga, essa eu pago. Não, é sentar e colocar junto, olha, a casa é tanto. Chegou nas despesas finais, vocês estão no segundo passo. Aí aqui fala o quê? Ó? Muitos casais não conseguem saber o quanto gastam e vão apenas gastando. Entra no cheque especial, no limite do cartão, toma emprestado. E aí está endividado. E o que acontece? Quando a despesa do casal ela é maior do que a receita, o que significa? Quando vocês gastam mais do que o que vocês recebem, sabe o que tem que acontecer? Vocês têm que ganhar mais? Vocês estão com uma despesa maior do que uma receita. A solução é você começar a ganhar mais? É isso? Quem concorda que seja isso? Você ganha 5 mil, vocês dois, o casal. Vocês dois juntos ganham 5 mil, mas vocês estão gastando 7. Aí você tem que falar assim, não, eu tenho que ganhar mais, porque a despesa está muito alta. Sim, você pode desejar ganhar mais, mas a solução não é ganhar mais, é você cortar, é você diminuir custos, é você diminuir despesas. A conta de luz está muito alta, vai ter que economizar a luz. A conta de água está muito alta, vai ter que economizar a água. A internet está num valor muito puxado, começa a pesquisar outras internets com preço menor. A comida está muito cara, diminui, está comendo carne, come ovo. Até vocês regularizarem a situação. É um processo? É. Mas na hora que vocês aprenderem a equilibrar, depois é só manter. No exemplo que o Davi deu no testemunho, quando eu descobri que ele me falou da dívida, eu não tive opção. Eu falei assim, eu não tenho de onde tirar mais dinheiro. A gente já está dando o máximo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que diminuir. Se a gente comia uma pizza por mês, a gente não vai comer durante 3 meses. Acabou, não tem mais pizza. Se a gente tomava banho de 5 minutos, vai começar a tomar banho de 1 minuto, para economizar. Se a gente comia carne 2, 3 vezes por semana, a gente vai comer 1 vez por mês. A gente vai comer ovo. Mas a gente tem que cortar os custos. Amém? Eita, acho que ninguém tô achando que ninguém captou. Deve estar todo mundo falando assim, eu estou doida para esses dois saírem daí de cima logo, porque eu não estou gostando desse negócio aí, não. Agora, uma coisa que é muito séria nisso tudo, que a gente tem que tomar muito, muito cuidado. Infidelidade. Infidelidade financeira. Isso existe? Existe. E não é pouco. E sabe o que significa infidelidade financeira? A infidelidade financeira é quando o marido ou a esposa omite o valor que ganha 3 mil e fala que ganha 2. A mulher compra um sapato que custou R$200 e fala para o marido que foi 100. Estava na promoção. Estava na promoção. Então, isso é infidelidade financeira. Quando a gente esconde, né, o verdadeiro valor, como ele estava fazendo no início. Ele escondia, né, ele queria comer hambúrguer. E aí ficava lá comendo hambúrguer e nem tinha um. Aí no final chegava a conta daquele hambúrguer. Só que ele não tinha coragem de me falar que ele estava gastando dinheiro comendo hambúrguer. Porque eu estava lá com 2 empregos tentando levar mais dinheiro para casa. Então, a gente tem que tomar cuidado, gente, porque essa infidelidade financeira, ela leva muitos casamentos ao divórcio. A gente tem que ser sincero, a gente tem que ser honesto. Eu creio que aqui, todo mundo que está aqui, as pessoas que estão nos assistindo, eu creio que estão casados porque escolheram. Acho que a gente não está mais na época de ter sido obrigado, né? Os pais não chegaram e escolheram o marido e falaram assim, olha, é com ele que você vai casar, é com ela que você vai casar. Então, por que não ser sincero com a pessoa que está do seu lado? Agora sim, tem que ter sabedoria dos 2 lados, porque eu sei que tem pessoas que vão se aproveitar disso para fazer coisas erradas.
para deixar a família desamparada. A mulher achando que vai administrar o dinheiro, vai achar que vai comprar tudo que ela quer, do jeito que ela quer. Então, tem que ter sabedoria, porque isso é uma coisa extraordinária. Mas quando é feito com sabedoria dos dois lados. Amém? Agora, todo planejamento financeiro ele tem um propósito. O propósito do planejamento financeiro deve ser mais do que apenas calcular as entradas e as saídas, para não gastar mais do que se ganha. Ele deve envolver planos específicos de economia, que vão desde o corte de gastos desnecessários até a capacidade de poupar e ter um fundo de reserva. Gente, a gente assistiu esses dias um documentário que fala que 6% da população brasileira consegue ter poupança. 6%, eu fiquei assim, uau, meu Deus, eu não sabia que era tão pouco. 6%. As pessoas, a gente não consegue poupar. A gente está sempre no negativo. E o planejamento financeiro não é só para você equilibrar suas contas do mês. É para você aprender também a poupar, a fazer investimentos, a fazer planejamentos a longo prazo. Eu quero aquela imagenzinha. Essa aqui mesmo. Esse aqui, o casal, eles estão planejando para quê? Porque eles têm objetivos em comum. Eles querem comprar uma casa, um carro, eles querem viajar, eles querem um filho, eles querem se formar, estudar, fazer curso. E eles querem ir para a Missão Nordeste o ano que vem. Então, isso a gente faz, a gente aprende o planejamento, é para isso. No momento de dificuldade, no momento de necessidade, você tem uma reserva. Então, o princípio, além de tudo, do planejamento, é você aprender a conquistar. E eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês vão conquistar muito mais rápido, quando vocês se juntarem. Se você, mulher, tem um sonho de abrir o seu negócio, de fazer uma faculdade, de ter filhos, e fica pensando assim, eu só vou ter filho quando eu ganhar dinheiro, quando meu marido tiver condições, quando não sei o quê. Começa a juntar, começa a fazer juntos os dois, para vocês verem como vai multiplicar e as coisas vão fluir, mas é rápido. Gente, é testemunho. Eu e Davi, a gente teve época de aniversário de casamento que a gente foi comer pastel, porque não tinha dinheiro. Porque a gente era dividido financeiramente. Ele tinha o dinheiro dele, eu tinha o meu. Aí eu falava assim, a gente vai sair, você tem dinheiro? Aí ele falava, era no crédito ou no ticket de refeição. E aí, assim, eu ficava sempre pensando, você tem dinheiro? Não, mas não é você que vai pagar dessa vez, porque eu paguei da outra. Mas quando a gente soma, o negócio flui de uma forma que vocês não têm noção. Não é porque a gente ganha bem, é porque a gente sabe administrar. É porque a gente entendeu o princípio de uma só carne. É porque nós andamos juntos. Agora, tudo isso tem que haver comunicação, tem que haver diálogo, tem que haver honestidade. Vocês têm que abrir as contas um para o outro. Não dá, às vezes a pessoa tem 2, 3 contas, o cônjuge nem sabe. Aí, quando morre, aí o cônjuge, caraca, tinha tudo isso, ficou para mim, vou gastar, vou usufruir. Né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. E lembrando que a gente precisa ter maturidade, né? Porque quando a gente está falando de planejamento, às vezes a gente olha assim, poxa, eu quero muito ter, a gente quer muito adquirir uma coisa, e termina que muitas das vezes a gente pensa que é o momento que a gente acha adequado. Porém, como a Marina bem falou, a gente precisa se encontrar um ponto de equilíbrio e, de fato, que não possa impactar no que realmente a gente tem planejado. E essa maturidade é realmente para ouvir um sim e para ouvir um não. Porque muitas vezes a gente não tem o costume de ouvir um não. E a gente não sabe lidar com isso. Porque às vezes a gente pensa que o nosso cônjuge tem sido egoísta, pensa que ele está falando um não, não, porque ele só pensa em benefício próprio. E não é isso. E é interessante, esses dias a Marina falou assim, vou comprar um sofá. Ficava falando um sofá, eu quero comprar um sofá, eu quero comprar o sofá. E aí ficou enrolando, falei, compra. Ela, não, mas não está no momento. Não está no momento financeiro. Até que ela falou assim, hoje eu vou comprar meu sofá. E aí a gente pegou, saiu e foi comprar o sofá.
mas foi uma coisa que a gente fez sem pesar. Então, assim, quando há o planejamento, há o consenso de ambos e há a maturidade, a gente vai longe. E a gente vai aprender aqui algumas prioridades no nosso planejamento. O primeiro deles tem que estar o nosso dízimo e as nossas ofertas. Então, quando você for fazer o seu planejamento, não deixe para separar o dízimo lá no final. Ele tem que ser o primeiro. Eu ganho junto com a minha esposa 10 mil reais. Não ganho, eu trabalho dessa forma, tá? Eu já falo assim, a gente não ganha 10, a gente ganha 9. Porque fica muito mais fácil de você lidar com isso. Se você falar assim, eu e meu marido ganhamos 5. Não, nós ganhamos 4,5. Porque 500 é dízimo e é inegociável. E quando você começa a fazer dessa forma, aí é que o negócio flui mesmo, gente. Vocês não têm noção, não. O negócio é bom. E aí, lá em Provérbios 3, versículo 9 e 10, fala: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de moço os teus lagares. O segundo é o prioritário antes do que o necessário. Então, quando você for fazer o seu planejamento, a primeira coisa, somar. A segunda coisa, quando você for colocar as despesas, nas despesas, a primeira coisa tem que estar o seu dízimo. Depois você vai ver o que é prioridade e o que é necessidade. Nesse caso que o Davi deu do sofá, era uma coisa necessária, porque o nosso sofá estava ruim, mas naquele momento não era prioridade. Tinha coisas que eram mais prioritárias, então ele podia esperar. Então você, junto com o seu cônjuge, vai definir o que é prioridade, o que é necessidade e o que é desejo. Tem coisas que não podem esperar. Tem coisas que podem esperar um pouquinho, tem coisas que podem esperar mais um montão. Então, vocês vão definir juntos o que é isso. E quando vocês fizerem isso, vocês terão um planejamento sensacional. Aí, para finalizar, porque a gente vai passar um videozinho muito legal para vocês, a área financeira, ela requer atenção, ela requer oração, ela requer conversa entre os cônjuges. Então, não menospreze a área financeira da vida de vocês. Dê atenção, ore com o seu cônjuge, para que, se você não tem a liberdade ainda, a minha sogra fala assim: Marina, meu sonho era que meu marido, que seu sogro, que a gente conseguisse juntar as finanças. Mas ele não permite, ele não quer, né? Ele, enfim. Então eu falo, ora, que se você não tem esse sentimento, se você acha que, ora ao Senhor, mas ore junto com o seu cônjuge. Amém? Para que tanto você quanto ele seja ministrado pelo Espírito Santo e dê sabedoria e maturidade, porque para essa área a gente precisa de muita maturidade para lidar. As dívidas não são geradas pela diminuição da renda, mas elas são geradas pela redução dos gastos, tá? Então, a gente tem que reduzir os gastos e não diminuir. A dívida não vem pela diminuição da renda. Em momentos de aperto financeiro, todo casal deveria reduzir ao máximo o padrão de vida. E reduzir padrão de vida é difícil. Então, é melhor você evitar que a dívida chegue do que você ter que reduzir o seu padrão. Verdade ou não é? Amém? Então, a gente quer passar um vídeo para vocês, bem rapidinho, para vocês. É um resumo, mais ou menos, de tudo que a gente falou, para que vocês consigam memorizar um pouquinho mais. E, gente, sério, coloque em prática. Pelo menos tenta. Não sai daqui e fala, não, isso não é para mim, não é assim. Porque, assim, nós aprendemos isso no nosso curso de noivos. E a gente foi praticar isso quase 2 anos depois de casado, porque Deus ministrou no meu coração, me lembrou que naquela época a gente tinha recebido uma planilhazinha, e eu peguei ela, adaptei para a nossa necessidade, e eu comecei no papel. Todos os meses eu calculava e mostrava para ele, está aqui. Porque ambos têm que saber a realidade da casa. Entendeu? Então, tentem do fundo do coração de vocês, e abram o coração para que realmente dê certo.
Amém? E só para, antes de dar um play no vídeo, e é importante que nós casais, quem não pratica, né, essas boas práticas, né, de fato não coloque isso em prática de ponta a ponta, que vocês realmente possam entender, porque é muito difícil quando a gente vai começar a aplicar, não é fácil, porque a gente vai ter que deixar o ego de lado, a gente vai ter que deixar, que assim, porque a maioria das vezes no casal sempre tem um mais equilibrado, e um pouquinho mais desequilibrado ali, que gosta de gastar mais, né? Algumas situações é um homem, outras vezes é a mulher. E isso, vocês têm que ter essa maturidade no sentido de, poxa, a gente vai colocar isso em prática? Ótimo, amém. Então, se a gente vai colocar isso em prática, mas que não haja acusação, fala assim, foi você que gastou mais, foi você que fez aquilo. Gente, como a Marina falou, as dívidas são nossas. As consequências recaem sobre nós. Então, a gente tem que ter essa maturidade e quando a gente for colocar isso em prática, a gente realmente entender e deixar de lado todas as acusações. Amém? E se não der tudo certo no primeiro mês, não desista. Vão se alinhando, vão melhorando, porque nem tudo vai acontecer do dia para a noite, né? Mas assim, olha, esse mês aqui foi quase. Vamos tentar de novo? Vamos tentar alinhar, olha, isso que eles falaram deu certo para eles, mas não dá certo para a gente. Como é que dá certo para a gente? Vamos tentar achar, né, o que dá certo para a gente. Mas o importante é vocês entenderem que é um em tudo. Amém? Rafa, por favor. Se duas cabeças pensam melhor que uma, por que não usar isso em nossos relacionamentos? As questões são deixadas de lado da vida de um casal, porque pode parecer um assunto chato de ser conversado. Mas, quando os dois querem caminhar juntos e ter uma vida próspera, é essencial ter essa conversa. Antes de começar a falar sobre isso, me diga, por que juntar dinheiro e se enriquecer se posso aproveitar o presente? Por incrível que pareça, muita gente não consegue responder essa pergunta. Para mim, é para ter liberdade, ser financeiramente livre. É essa a minha motivação para poupar sempre quando recebo algo. Chegar em algum momento da vida onde poderemos decidir se ou quando vamos trabalhar, que podemos viajar para onde quisermos, ler a quantidade de livros que podemos ler, isso não é uma sensação maravilhosa? Mas então, qual é o primeiro passo para um casal inteligente enriquecer junto? Primeiramente, precisamos ter ao nosso lado uma pessoa que também queira se enriquecer. Não adiantará em nada você poupar 50% do seu salário se sua esposa ou marido gastar 50% a mais. Portanto, é importantíssimo alinhar os pensamentos de ambos o mais cedo possível. Esperar casar e depois descobrir que seu marido ou mulher gasta ou poupa excessivamente será uma surpresa não muito agradável. E essa é uma das causas de muitos relacionamentos acabarem. Eu, desde criança, desde quando meu pai me dava dinheiro para comprar besteiras na rua, sempre buscava economizar um pouco. Por outro lado, tenho amigos e mais amigos que estão sempre no vermelho, ou muito próximo dele. Mas a boa notícia é que todos podemos conseguir nossa independência financeira. Basta seguirmos alguns pontos ou sermos ajudados por alguém do assunto, como um consultor financeiro. Ou começar a ler e usar os ensinamentos do livro. Mas, como fazer isso quando se começa um relacionamento? Alguns passos simples são essenciais e são: construam sonhos e planos comuns. Fazer isso é ótimo, alinhar o pensamento com quem a gente ama e buscar objetivos comuns. Se disciplinem em relação às contas e aos investimentos. A vida é como um navio. Se não decidirmos para onde queremos ir, qualquer lugar será apenas mera questão de acaso. E por último, celebrem as conquistas. Devemos trabalhar o máximo para atingir nossos objetivos, mas guardar um tempo para comemorar esses momentos é essencial. O prazer em comemorar aumentará ainda mais sua satisfação em ter conquistado o objetivo proposto e te dará ainda mais ânimo para criar novos objetivos e metas. Mas e aí?
Como alcançar a independência financeira? Colocando de forma simples, o primeiro passo para a independência financeira é gastar menos do que se ganha. Depois disso, temos que traçar um plano sobre o quanto poupar por mês e por quanto tempo, com o objetivo de obter a renda que se pretende ter na aposentadoria. Muitos conflitos começam a aparecer em relacionamento por causa de dois diferentes caminhos traçados sobre o que fazer com o dinheiro conquistado. Ou o casal passa o tempo todo gastando o que ganha e assume padrões de vida acima do ideal, e depois de um tempo percebem um erro que cometeram. E aí, diminuir o padrão de vida é um golpe tremendo na vida dos dois, que por muitas vezes acaba resultando em separação. Ou o casal poupa excessivamente e acaba esquecendo do presente, só vivendo em função do futuro, e quando o futuro chega, percebem que poderiam ter aproveitado quando tinham mais disposição. Nem 8, nem 80. Encontrar o nível de poupança ideal para cada casal é um dos pontos mais importantes quando começar a pensar em liberdade financeira. Qual é esse valor? Isso é a pergunta que deve ser feita, só com a resposta na cabeça que se pode começar um plano. Quando começo a falar de futuro, de como se organizar financeiramente, muitas pessoas começam a me falar que devemos aproveitar o presente e o futuro a Deus pertence. Ou, e se eu morrer amanhã, o que vai acontecer com o dinheiro guardado? Essa é uma ótima pergunta, mas ela deveria ser refeita assim. O que aconteceria se eu não poupasse nada e sobrevivesse? A busca de um futuro financeiramente estável traz paz. É essa a resposta que me move financeiramente. É isso, gente. O livro ainda tem muitas e muitas informações. Tem opiniões e ajudas para quase todas as situações financeiras de um casal. Como fazer quando se tem um filho, sobre herança, porcentagem para poupar, tipos de investimento e até o que fazer em casos de endividamento. Mas quero acabar deixando duas regras que praticamente estão em todos os livros sobre finanças pessoais ou planejamento financeiro. Primeiro, diversifique o investimento. Focar em apenas um tipo de investimento pode aumentar suas chances de ganhar mais dinheiro, porém, aumenta muito seu risco. Para o objetivo de ter liberdade financeira, a diversificação é fundamental. E segundo, paguem-se primeiro, ou seja, recebendo o salário, se prontifique a pensar no seu compromisso feito com seu planejamento para garantir o futuro de tranquilidade e sem dificuldades. Se vocês planejarem o futuro e assumirem um sério compromisso de se pagar primeiro, esse futuro será uma deliciosa continuação da sensação de segurança do presente, algo que no Brasil somente poucas pessoas conseguem. Queria agradecer a todos os inscritos no meu canal por acompanharem e compartilharem meus vídeos com os amigos e sempre deixarem aquele joinha que ajuda muito na divulgação. Se você ainda não é inscrito, é só clicar no botão. Amém. Isso daqui é um autor, na verdade, é um resumo, né, de um livro que ele fala muito sobre a parte financeira voltada a casais. É Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Quem tiver a oportunidade de ler, procure, que eu sei que vai agregar bastante. Fala a respeito de poupar, de como se planejar no detalhe. E realmente tem muitos testemunhos de casais que leram esse livro, colocaram em prática e realmente alcançaram coisas tremendas. Amém? Amém. Então, era isso que Deus queria falar, né, com todos nós essa noite. Queria pedir para que vocês colocassem de pé, a gente vai fazer uma oração agora. Peçam ao Senhor que venha abrir, né, a mente, o entendimento, que dê sabedoria, para que vocês possam, assim como são unidos, né, nas outras áreas, se unir também financeiramente. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir agora, Espírito Santo de Deus, venha sobre as nossas vidas, venha sobre a vida de cada casal que está aqui nessa noite, Senhor. Venha derramar do teu poder, da tua unção, da tua glória, vai derramando da tua sabedoria, Senhor Jesus. Vai abrir os nossos corações, a nossa mente nessa área financeira, Senhor. Que cada casal que está aqui, Pai, tome a decisão de ter uma vida financeira diferente. Que o Senhor venha, Deus, agir na vida de cada um, que eles venham conversar, Senhor, que eles venham se alinhar, que eles venham colocar como prioridade na vida deles esse alinhamento financeiro. Porque como nós vimos, a estatística é muito alta de divórcios por conta da área financeira. E que nós repreendemos agora todo o espírito de divórcio por causa das finanças, para todos que estão ouvindo essa palavra neste momento, Senhor. Que o Senhor venha, Deus, com o teu poder, que o Senhor venha gerar a vida, que o Senhor venha
venha gerar, Senhor, saúde financeira na vida de cada casal que está aqui. Que eles venham, Deus, entender o sacrifício que é necessário em prol um do outro, em prol do casamento, em prol da família, em prol de um futuro juntos, Senhor Jesus. Que eles venham entender que eles juntos, eles são muito mais fortes do que um só. Que o dinheiro, Deus, não venha ser mais importante na vida deles do que a própria vida, do que o tempo, do que o corpo, do que a saúde, Senhor, porque nós dividimos tudo com os nossos cônjuges. Pai, em nome de Jesus, venha gerar entendimento sobre as nossas vidas, Pai. Venha repreender todo espírito maligno que trabalha nas nossas vidas nessa área financeira. Nós declaramos que só o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. O dinheiro não é Deus sobre as nossas vidas. O dinheiro, ele não domina, ele não controla, ele não reina sobre nós. Nós precisamos, Deus, entender isso. O Senhor é o Deus nas nossas vidas. Nós amamos os nossos cônjuges. Nós decidimos ter uma vida com eles. E a partir de hoje, Senhor, eu creio que cada um aqui vai tomar a decisão de dividir as suas finanças, de fazer bons planejamentos, porque, Pai, a consequência disso é uma vida abundante. Eles vão poder, Senhor Jesus, investir mais na Tua obra, realizar mais, Senhor Jesus. Eles vão poder romper em Ti, porque eles vão ter poupado, porque eles vão ter uma vida equilibrada, porque eles vão ter condições e nunca vão estar no vermelho, Senhor, porque eles estão entendendo hoje o caminho, Pai, para vencer essa dificuldade. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada um que está aqui, cada pessoa que está nos assistindo online, com todas as sortes de bênção, com todo espírito de sabedoria que vem direto de Ti, Senhor. Que para cada casal o Senhor venha dar o discernimento e o planejamento de acordo com cada um, com cada perfil, com cada bagagem. Que quem tem dificuldade, Senhor, o Senhor venha dar facilidade. Que quem tem facilidade, o Senhor venha dar sabedoria para ensinar o seu cônjuge. Que o Senhor venha dar maturidade para que quando um possa falar, o outro possa entender. Que o Senhor venha dar, Senhor, inteligência emocional também, para que juntos, Senhor, eles possam olhar para as suas finanças e na hora que um falar, olha, não dá, o outro tenha maturidade para entender e aceitar e ter paciência, Senhor, para aguardar o momento certo. Pai, nós Te amamos, nós Te adoramos, nós Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor, de aprender um pouco mais. E eu Te peço, nos ajude a colocar em prática tudo o que foi colocado aqui essa noite. Porque eu creio, Deus, que esse ensinamento veio direto do Teu trono, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, agora no mesmo espírito, depois de vocês terem entendido, aprendido, que em primeiro lugar nós precisamos entender os nossos papéis, nós precisamos ter o planejamento, nós precisamos juntar as nossas finanças. Eu queria convidar vocês a trazer os seus dízimos, as suas ofertas, nesse mesmo espírito de que primeiro princípio é para Deus. Amém? Amém. E quem está em casa, lembrando, né, que você pode fazer um Pix, está na nossa página no YouTube. Amém? Quem está aqui na igreja pode trazer sua oferta aqui na frente, por favor. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Quem ficou feliz com essa palavra aqui hoje, amém? Amém. Antes de orar aqui pela oferta, eu queria agradecer a vida de cada um que pôde estar aqui e quem está em casa, quem nos assistiu, e que realmente essa palavra, né, possa ter entrado no coração de vocês, que sei que para alguns
pode ter entrado tranquilamente, mas eu sei que para outros foi difícil, porque mudar é difícil. Ter que mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, é muito, muito, muito difícil. Então, assim, que vocês possam realmente compreender e, de fato, aplicar essa palavra no dia a dia de vocês. E eu e a Marina estamos disponíveis a qualquer momento que vocês, quanto a rede também, vídeo está disponível, para que a gente possa, né, instruir, se vocês quiserem mais detalhes de como que a gente pratica no dia a dia. Mas que realmente Deus possa estar abençoando a vida de vocês. E nós cremos que Deus vai fazer coisas extraordinárias para quem realmente aplicar isso. Aplicar essa palavra, amém? Glória a Deus. Vamos orar pelas nossas ofertas. No finalzinho aqui, após a nossa oração final, a gente tem aqui no corredor, tem um lanchinho ali, tá? Esperando vocês. Ah, desculpa. Tá, eu esqueci da Ana. Desculpa, Ana. Então vamos orar pela oferta. Amém? Senhor Deus Pai, queremos te louvar. Te bendizemos, Deus o Pai, porque Tu és bom. Te agradecemos, Deus o Pai, pelos suprimentos que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos provido, Deus o Pai, tudo o que precisamos. Perdoa-nos, Deus o Pai, porque muitas das vezes administramos as nossas finanças de forma indevida. Ou quantas das vezes, Deus o Pai, negamos a Ti, Deus o Pai, a nossa oferta, os nossos dízimos. Pai, que essa palavra, Deus, o Pai, possa entrar nos nossos corações, que possamos de fato, Pai, priorizar, Deus, o Pai, os nossos dízimos, as nossas ofertas, que os nossos corações possam, Deus, estar extremamente gratos, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, tudo que tem nos feito. Pai, que o Senhor possa estar abrindo, Pai, as suas portas, Deus, o Pai, do reino celestial sobre a vida de todos. Que o Senhor possa estar dando, Deus, Pai, as provisões. O Senhor possa estar, Pai, abrindo portas de emprego. O Senhor possa estar melhorando a vida de cada um. Que o Senhor possa estar, Pai, abrindo promoções. Que o Senhor possa estar mantendo, Deus, o Pai, vidas financeiras saudáveis, vidas espirituais, vidas conjugais, Pai, de acordo com o Teu reino. Que o Senhor possa estar, Pai, multiplicando, o Senhor possa estar dando, Pai, cada vez mais ao Teu povo, e que o Teu povo tenha sabedoria em administrar, em ofertar, em dizimar na Tua casa. Pai, te louvamos e te agradecemos, Deus Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém? Só mais um pouco. Senhor, amém? Amém. Amém. Agradecemos. Palavra maravilhosa, né? Falou muito ao nosso coração. Deus possa abençoar e honrar a vida do Davi e da Marina. Então, nós tivemos 11 respostas do nosso desafio de hoje. A primeira resposta, eu vou inverter, vou começar da segunda. A segunda resposta, a resposta mais correta é vida financeira saudável. Quem acertou essa? Quem está aqui presente acertou essa. E a segunda, nós tínhamos R$14. E o casal que se aproximou mais do valor foi o Eliomar e a Daniele. Eles colocaram R$13. Então vocês são os ganhadores do nosso desafio. Vem aqui receber. Vai comprar uma pizza, vai postar lá pra gente, né? Marcar a nossa rede. De acordo com os princípios de hoje, não tem que sobrar, ó. Deus abençoe a vida de vocês. Então é isso, gente. Agora passar aqui para a pastora Josi, ela vai estar encerrando. Amém, queridos. Ó, é para saber gastar esse dinheiro, hein? Tem que sobrar, segundo a Marina. Queridos, olha só. Eu queria só finalizar mesmo a rede, agradecendo a vocês pela presença. Reforçar o que o Davi disse, que tem um lanche pra gente. Mas de verdade, eu preciso dizer algo para vocês que eu senti enquanto a gente estava orando. Quando você chegar em casa, a gente não vai fazer isso agora, mas quando você chegar em casa, se você, por algum motivo, razão ou circunstância, teve discussão com seu cônjuge por causa de vida financeira, hoje é dia de conserto. Entra no seu quarto, fecha a sua porta e pede perdão para o seu cônjuge. Faz conserto. Alinha as coisas. Ajusta. Não dá brecha a Satanás. Fecha a legalidade.
Se algum dia você pensou em se divorciar por causa disso, porque deixou que Mamon fosse mais forte do que Deus na sua vida, e por acaso a sua aliança foi questionada por causa dessa área, então em nome de Jesus, faz conserto hoje. Amém? Se essa palavra falou ao teu coração, se o que eu estou te dizendo fez sentido para você, não vai dormir, não deixe o sol se pôr sem fazer conserto. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe, te guarde, que Ele faça resplandecer sobre você paz, que Ele possa te dar alegria, alegria de viver ao lado da pessoa que você escolheu e decidiu viver, e que os votos feitos no altar se fortaleçam, que você tenha a alegria de viver com a pessoa que você ama, porque você ama essa pessoa, até que a morte te separe dela. Em nome de Jesus, você vai viver dias maravilhosos e você vai receber o dom de bem viver. O dom de bem viver vai recair sobre a sua vida na autoridade do nome de Jesus. O Senhor hoje te batizou com o ministério de administrar finanças, mulher. E o Senhor te batizou, homem, com o dom de adquirir riquezas, homem, de trazer para casa a provisão. Então vai debaixo dessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Amém.